Como eliminar ou curar uma mágoa em minutos com a técnica da EFT. Então, a técnica da EFT ela pode ser usada para qualquer tipo de sentimento negativo que você carrega de situações do passado, né? Sentimentos de culpa, de rejeição, de abandono, frustração, arrependimento, tristeza, medo, enfim, qualquer tipo de emoção negativa que você carrega do passado, qualquer tipo de emoção negativa associada a memórias do passado ou a pensamentos negativos que brotam na sua mente, então você consegue aplicar a técnica para eliminar. Então, para mágoa também, né? Para mágoa também funciona muito bem. Então, se você quer se libertar de uma mágoa que você carrega de uma determinada pessoa, me acompanha aqui nessa aula que a gente vai fazer a prática agora. Uma prática simples, rápida e bastante eficaz. E depois que você vai poder usar essa técnica ainda para se aprofundar mais e limpar outras mágoas que você tenha, seja com a mesma pessoa, seja com uma outra pessoa. Então, então eu queria que você, né, nesse momento a gente vai focar nessa questão da mágoa. Então pense em alguma situação específica do passado, né? Alguém que você tenha uma mágoa. E se você tem uma mágoa de uma determinada pessoa, é porque existe algum evento que você viveu com essa pessoa. Alguma coisa que essa pessoa fez ou deixou de fazer, disse ou deixou de dizer, que deu origem a esse sentimento de mágoa. Então eu quero que você traga à tona, e às vezes são várias situações específicas que você tem com a pessoa que contribuíram para você sentir mágoa, né? Quando é o pai, a mãe, uma pessoa próxima, né? Uma convivência próxima, ex-marido, ou nem sempre o ex, mas pode ser o marido, a mulher, o ex-marido, a ex-mulher. Quando a convivência é muito próxima, a tendência é que existam repetição de situações de mágoa. Mas eu quero que você foque em apenas uma situação específica, um evento específico, e quando você lembra agora, traz um sentimento de mágoa para você. Então vai, busca aí na sua memória uma pessoa, e às vezes a pessoa pode ser você mesmo também, tá? Pode ser uma mágoa que você tem contra si mesmo, mas pode ser também com outra pessoa. Então traz agora da sua memória um evento específico que quando você lembra nesse momento, né, com uma determinada pessoa, isso traz para você uma sensação de mágoa, um sentimento de mágoa. Né? Traz à tona para a lembrança. E eu quero que você observe várias coisas quando essa lembrança vem à tona. Eu quero que você observe se tem uma imagem, se vem uma cena específica na sua mente. Observa se tem ou não uma cena específica quando você lembra da situação. Se porventura houver uma cena, observa se a cena é nítida ou se é uma coisa distante. Como é que é a proximidade dessa cena ou a distância dessa cena. Observa ainda se quando você lembra da situação, se surgem vozes na sua mente. Talvez o comentário que a pessoa fez, ou é você se lamentando do que aconteceu. Observa se você ouve vozes e se essas vozes são intensas ou se elas são distantes. Observa ainda qual é a sensação que surge no seu corpo quando você pensa nessa situação específica. Qual é a sensação que surge? Às vezes na garganta pode surgir alguma coisa, no peito, vontade de chorar para algumas pessoas. Depende da intensidade também. Tem coisas que são mais intensas, tem coisas que são menos intensas. Então, traz à tona, quando você lembra da situação específica, a sensação que aparece agora no seu corpo quando você lembra e também a emoção que surge agora quando você lembra do que aconteceu. Na época pode ter sido raiva, pode ter virado uma mágoa agora, ou talvez na época foi uma mágoa, mas agora virou uma tristeza. Às vezes a emoção ela vai mudando ao longo do tempo. Então, a princípio eu pedi para você pensar em uma situação de mágoa e talvez quando você acesse a memória tenha um sentimento ali um pouco diferente. Então, qual é o nome da emoção que vem agora? E qual a intensidade numa escala de 0 a 10 do sentimento que surge agora? Qual a intensidade dele? Gradua, dá uma nota para isso numa escala de 0 a 10. Você pode dar uma nota para o nome da emoção ou para o nome da sensação física que você sente quando você pensa na situação específica. E eu queria que você comentasse aqui embaixo, né? O que é que você sentiu, o que é que você viu. Enfim, comenta aqui embaixo porque quem vai assistindo depois pode também ler os comentários e entender como é que a experiência funciona.
E agora a gente vai aplicar a técnica da EFT para limpar essa emoção. A técnica serve para isso, limpar, dissolver, curar. Se você não conhece nada da técnica da EFT, não tem problema. Só me segue aqui, faz o que eu vou fazer, né, os movimentos que eu vou fazer, eu vou tocar em pontos do corpo, que são meridianos de acupuntura, falar algumas frases, e depois você vai ver o resultado. E se você quiser aprender mais sobre a técnica, depois você pode baixar o manual gratuito, entender melhor como é que ela funciona, né? Mas é uma coisa meio estranha para quem não conhece. É estranho, parece simples demais para ser verdade, para funcionar. Mas o fato é que funciona e eu convido você a fazer a experiência prática agora. Ok? Então vamos lá. Então, trouxe à tona uma situação de mágoa, viu a imagem ou não surgiu imagem nenhuma, ouviu as vozes ou não viu voz nenhuma, observa a sensação no corpo, observa o nome da emoção que surge e gradua numa escala de 0 a 10. E agora eu quero que você toque nesse ponto aqui da mão, né, que é o ponto do Karatê. Todos os pontos que a gente vai tocar são meridianos de acupuntura. E você vai repetir comigo a seguinte frase, né? Mesmo que eu sinta essa, e você fala, essa mágoa, essa decepção, seja qual for a emoção, eu me aceito profundo e completamente. Vai batendo aqui nesse ponto e repete isso mais 2 vezes. Mesmo que eu sinta essa emoção, coloca o nome da emoção qual é, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profunda e completamente. Você pode colocar também, né, a sensação física, né? Mesmo que eu sinta esse aperto no peito, ou o nome da emoção. Fica a seu critério. E agora a gente vai tocar nos outros pontos, tá? Vai seguindo aqui na sequência. E você vai repetir o nome da emoção. Então, essa mágoa. Início da sobrancelha aqui, ó. Essa mágoa. Lateral do olho, essa mágoa. Embaixo do olho, essa mágoa. Embaixo do nariz, essa mágoa. Embaixo do lábio inferior, essa mágoa. Osso da clavícula, aqui, ó. Nessa região aqui, essa mágoa. Aqui embaixo da axila, tá? Mais ou menos uns 10 centímetros abaixo da axila, aqui no lateral do corpo, essa mágoa. Vai aqui no topo da cabeça, essa mágoa. Início da sobrancelha, essa mágoa. Lateral do olho, essa mágoa. Embaixo do olho, essa mágoa. Embaixo do nariz, essa mágoa. Embaixo do lábio inferior, essa mágoa. Osso da clavícula, essa mágoa. Embaixo da axila, essa mágoa. Ok? Agora, observa o que aconteceu. Volta de novo a pensar na cena. Vê se surge ainda a mesma cena ou se mudou a cena. De repente a cena pode se afastar um pouco, pode se aproximar, ou pode mudar para uma outra cena. Observa também as vozes que você escuta, se estão mais próximas, ou se foi para mais longe, ou se mudaram as vozes. Observa o nome da emoção agora, se mudou, se está igual. Às vezes a tristeza virou decepção, era decepção, virou frustração. Qual o nome da emoção que surge agora quando você pensa nessa situação específica? Qual a sensação física também? Pode ser que mude de lugar no seu corpo, está no peito, se espalha para a garganta, ou sai do peito e vai para os ombros, um peso nos ombros. Observa se migrou a sensação ou se ela mudou de alguma forma. Né? De peso, pode virar um cansaço, de aperto, pode virar um peso, enfim. Observa tudo isso. E também é muito comum na hora da prática, da técnica, bocejar ao longo da rodada no final, suspirar ao longo da rodada no final, sentir sono também, arrotar também é muito comum, são sinais de liberação da emoção, de movimentação da energia, liberação da emoção, porque você está tocando em pontos de acupuntura que vão liberando a energia, que vai liberando a energia estagnada. Né? Toda emoção negativa é energia estagnada no seu corpo, quando você toca nos pontos, ajuda a liberar e a circular essa energia. Então tem vários comentários aqui, né? Araújo, Maria Araújo chorando muito, Iona, vontade de chorar. Então tem várias pessoas comentando aqui o que elas estão sentindo. Vamos fazer mais uma rodada agora, tá? Então vamos bater aqui no ponto do Karatê. Mesmo que eu sinta essa emoção, aí você fala o nome da emoção qual é, agora, né? Que está se manifestando. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profundo e completamente. Aí você vai tocando nos pontos, essa emoção, 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 essa emoção. Vou levar aqui no topo da cabeça mais uma vez essa emoção, essa emoção, essa emoção,
essa emoção, essa emoção, essa emoção, essa emoção, essa emoção. Agora a gente para um pouco e volta a observar a cena, vê se a cena se distanciou, se aproximou. Observa também as vozes, se aproximou, se distanciou. A cena pode também mudar, né, para uma nova cena, diferente da primeira. Suspirar, bocejar, arrotar, sentir sono. É comum, né, acontece com frequência. Observa o nome da emoção que surge agora. Observa a sensação física que surge agora quando você pensa na cena. E gradua numa escala de 0 a 10 a intensidade da emoção nesse momento. Às vezes o nome da emoção pode mudar também. E a gente vai seguir repetindo o processo várias vezes, né? 3, 4, 5 vezes, depende da pessoa, depende da carga dessa mágoa, até que você consiga pensar naquela situação, na mesma situação, sem sofrer, sem nenhum tipo de sentimento ruim, sem nenhum tipo de mágoa, decepção, tristeza, nada. E às vezes a emoção vai mudando. Pode ser que você no começo sentisse mágoa da pessoa e agora, de repente, você projeta a mágoa, né? Por exemplo, a mágoa da sua mãe, mas agora pode ser mágoa do seu pai porque ele viu e não protegeu você naquele momento. Ou a mágoa se volta contra você, era mágoa do chefe ou do seu amigo e aí você agora está magoado com você porque você não respondeu na hora, não reagiu naquele momento. E aí você volta a fazer a técnica para curar essa emoção que ainda ficou, né? Se mudou o foco da pessoa, se voltou contra você mesmo, você continua aplicando a técnica para isso, tá? Então, o pessoal aqui comentando aqui a nota, né? Nota 6. Marco Antônio, sinto mais segurança, nota 4. E quando a dor do corpo muda de lugar? Você observa só e vai fazendo a técnica até ir sumindo, né? As dores e sensações. André, tem uma pessoa que vomitou e teve dor de cabeça. Pois é, pode acontecer, né? Uma carga emocional mais forte gerar. Já vi acontecer, mas é bem raro, né? A pessoa vomitar, acontecer isso. Já aconteceu até uma vez ministrando um curso lá no Rio de Janeiro, a gente trabalhando uma questão emocional com a pessoa dentro do curso e ela teve que correr para o banheiro para vomitar, né? Mas uma vez também aqui, até uma aula que eu gravei, que eu coloquei no YouTube, uma moça também teve que sair da sessão na hora para ir no banheiro vomitar, mas é bem raro que isso aconteça, tá? Normalmente o processo é mais suave. Não pode acontecer mais a carga emocional de choro, né? Isso acontece bastante. Vamos lá, vamos até aqui mais uma vez no ponto do Karatê. Mesmo que eu sinta essa mágoa, seja qual for o número da emoção, né, você vai colocar, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa mágoa, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa mágoa, eu me aceito profundo e completamente. Essa mágoa, 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 essa mágoa. Agora volta a pensar na mesma situação e observa o que foi que mudou. Se mudou a imagem, se mudaram as vozes, se ficou mais longe, mais próximo, se a carga emocional está mais intensa ou menos intensa, se o nome da emoção mudou. E repete o processo até que você consiga pensar naquela situação sem nenhum tipo de emoção ruim. Aí pode surgir uma sensação de paz, de compreensão, né, de entendimento maior, uma visão mais ampla. Quanto mais você dissolve a emoção, menos você se torna vítima do que aconteceu e mais você tem um olhar mais distante, mais abrangente, mais compreensivo, mais compassivo. E aí vai surgindo também, quanto mais você libera a mágoa, a sensação de perdão. Né? O que é a sensação do perdão? É a sensação de liberdade emocional. Não está mais preso emocionalmente àquilo. De não culpar mais a pessoa pela forma como você se sente. Não se culpar mais pela forma como você se sente. E isso surge uma leveza, né? Então, o perdão é a ausência daquela emoção negativa, daquelas emoções negativas que estavam em torno daquela memória, daquela situação que você viveu. Então,
Então é isso, né? A técnica é bem simples, funciona muito bem, né? A gente pode ver aqui pelos comentários. Vamos fazer mais uma rodada, tá? Para a gente sentir um pouco mais do efeito. Depois você continua fazendo. Se você não conseguiu dissolver ainda 100% essa mágoa, você vai continuar fazendo até você eliminar 100% dessa situação específica. Então vamos lá. Mesmo que eu sinta essa mágoa, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa mágoa, eu me aceito profundo e completamente. Essa mágoa, 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 essa mágoa. Bom, para mais uma vez, observa tudo de novo. E você pode aplicar essa técnica não só para mágoa, mas pode ser uma situação de culpa, de rejeição, de medo, tristeza, uma perda, uma frustração, um arrependimento, qualquer coisa emocional que esteja presa em você, qualquer memória que traga algum sentimento ruim, qualquer tipo de pensamento que traga alguma emoção negativa, você pode aplicar a técnica da EFT para dissolver essa emoção negativa. E aí, quanto mais você limpa essas emoções, mais a sua vida começa a fluir. A sua mente fica mais clara, a sua paz interior aumenta, a sua autoestima começa a melhorar, né? Os seus pensamentos ficam cada vez mais positivos naturalmente, sem que você tenha que fazer esforço para isso. Então, grande parte da negatividade que a gente guarda, né, ou talvez 99% da negatividade no dia a dia, dos pensamentos negativos que a gente tem, né, das escolhas sabotadoras que a gente faz ou deixa, escolhas que a gente faz ou deixa de fazer que pioram a nossa vida, né, vícios, compulsões, tudo isso é fruto dessa carga emocional de situações acumuladas do passado. Então, quanto mais você limpa esse passado, mais você vai se curando de várias coisas na sua vida, de relacionamentos doentes, até de doenças físicas também. Né? A gente vê muito os alunos que praticam a EFT, coincidentemente, né, parece uma coincidência, mas não é, começam a se curar de doenças físicas quando limpam as emoções negativas. Então, está tudo interligado. Né? Bom, se quiser aprender mais sobre a técnica, procura o manual gratuito, baixa o manual gratuito da técnica, porque aí tem mais detalhes sobre como usar a técnica da EFT. E quanto mais você praticar, mais você vai ter benefícios. E deixa aqui também uma pergunta, um comentário aqui embaixo nos comentários, porque eu vou lendo sempre, eu vou ler e depois isso me ajuda a criar outros conteúdos para responder a sua dúvida, caso você tenha alguma dúvida, ou criar algum conteúdo que possa ajudar na dificuldade que você postar aqui nos comentários, ok?